Fala aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Isaac, eu sou professor de Python de vocês. E bom, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de programação. Bom, a gente vai ver nessa aula de hoje um pouquinho sobre as variáveis e como utilizar variáveis em Python, porque em Python é de extrema importância compreender como as variáveis funcionam, justamente pelo que eu disse na aula anterior, que Python é uma linguagem de programação orientada a objetos. Então, uma variável ela é tratada como objeto, uma variável ela é um objeto, vocês vão compreender isso mais para frente. Então, é de extrema importância a compreensão de como funcionam as variáveis em Python. Não só em Python, mas em todas as linguagens de programação. Vamos ver também um pouquinho sobre entrada e saída de dados, utilizando as funções print e input. Então a aula de hoje vai ser um pouco mais prática, bem mais prática, a gente já vai escrever os códigos e eu espero que você que esteja assistindo tenha uma postura ativa quanto à aula. Eu quero que você pause a aula, que você volte no começo, que você assista de novo, coloca rápido, mais devagar. A gente tem que aproveitar das ferramentas que a gente tem no EAD da melhor forma possível. Então eu espero que vocês façam isso. Se tiver dúvida, pode mandar para mim. E no mais é isso. Lembrando que aprender a programar é igual a aprender a fazer qualquer outra coisa na sua vida. Aprender a cozinhar, aprender a andar de bicicleta, aprender a jogar futebol. Você tem que treinar, você tem que fazer. Você não aprende a fazer apenas olhando. Então é importante que você faça. Que você, enquanto estiver assistindo a aula, eu colocar a variável de um nome, você coloca de outro. Se eu fizer de um jeito, você tenta fazer de um outro, mas que também funciona. Então é sempre importante você estar matutando essas coisas aí na sua cabeça, fazendo de um jeito diferente, do seu jeito, porque é importante você desenvolver esse lado pessoal de programador, que dependendo da sua ação que você tiver inserido, você vai conseguir sair muito bem, porque você vai ter sempre uma carta na manga. Isso é muito importante para a programação. Bom, no mais é isso, eu espero que você tenha entendido muito bem essa introdução e bora programar. Eu iniciei essa aula fazendo uma pergunta para você que está assistindo. Você já conversou com uma máquina? Se você nunca programou, eu acredito que não, porque conversar com uma máquina é bem diferente do que aquilo que a gente vê com aquelas inteligências artificiais de telefone e Google Smart Home. Conversar com um computador é bem diferente disso que a gente está acostumado a ver. Bom, para conversar com um computador de forma quase que direta, a gente precisa de uma linguagem de programação. Só que a gente conversa em um tipo de linguagem diferente da qual os computadores estão acostumados a conversar. E para isso a gente precisa de um compilador e de uma interface de desenvolvimento. E é essa telinha aqui que está aparecendo para vocês aqui agora, que vocês estão acostumados a ver em filmes, em séries, os programadores que digitam códigos e fica aquela coisa bonita de se ver. Então isso é uma interface de desenvolvimento. Essa interface, esse compilador, ele ajuda o programador, ele ajuda o ser humano a interagir com a máquina, de forma que a gente não precise ficar digitando zeros e uns para o computador entender o que a gente quer. Então, vamos lá aprender a abrir esse compilador aqui que eu estou utilizando. Para abrir esse compilador que eu estou utilizando, eu vou deixar um link aí na descrição. Ao clicar nesse link você vai aparecer direto aqui nessa tela. E não tem muita dificuldade. Se você quiser ir pelo Google, basta digitar compilador de Python. E quando aparecer online GDB, é o compilador que eu estou utilizando. Basta você clicar e aparecer nessa tela aqui. A linguagem de programação, você seleciona e coloca Python 3, que é a linguagem que a gente está aprendendo. E bom, no mais é isso, agora a gente parte para a prática. Então agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a saída de dados. Então o que seria saída de dados, né? Bom, quando a gente escreve um script, a gente precisa mostrar os resultados. Então se eu escrevo um script, se eu escrevo um código, um algoritmo, que me dá a soma de dois valores, suponha que esses valores sejam 2 mais 2, eu preciso mostrar o resultado dessa soma de alguma forma. E para isso eu uso a função print, a função responsável pela saída de dados, por mostrar resultados no nosso código. Então, aqui em cima é a região na qual a gente vai escrever os nossos códigos, e aqui embaixo será onde os nossos códigos serão mostrados, os resultados serão mostrados. Então,
faça comigo o primeiro print de vocês em Python. Então vou chamar a função print. Opa! Toda função ela precisa de parênteses para você poder utilizá-la. E dentro desses parênteses, você escreve a mensagem que vai ser mostrada para o usuário que rodou o seu código. Então, escrever essa mensagem aqui, que é uma mensagem de boas-vindas ao mundo da programação. É uma prática aí que os programadores que estão começando fazem e é uma mensagem realmente de boas-vindas a esse novo mundo. Olá, mundo. Vamos colocar em português, né? Porque aqui a gente está no Brasil. Olá, mundo. A gente vai rodar. E aqui é o resultado dessa linha de código. Então, a gente precisa entender mais ou menos como é que funciona a leitura do código em Python. Como que o seu código ele roda, suas linhas de código vão rodar. O seu código ele é lido de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, eu vou comprovar isso para vocês. Fazendo isso daqui, ó. Lembrando que para escrever a mensagem precisa estar dentro dos parênteses. Então essa é a estrutura de uma função. Então, para comprovar o que eu disse, eu coloquei olá mundo 1, 2, 3 e 4. Se for verdade o que eu falei, isso que eu escrevi vai aparecer em ordem. Então vamos ver. Exatamente como foi dito. Olá mundo 1, olá mundo 2, olá mundo 3 e olá mundo 4. Bom, agora que a gente aprendeu a mostrar um resultado, a printar um resultado, a gente vai aprender a trabalhar com variáveis. As variáveis, elas são utilizadas quando a gente quer trabalhar com muitos dados. Então, basicamente, sempre que a gente trabalha com Python, a gente utiliza variável. Imagina que você está numa biblioteca e você quer ler um livro. Você está à procura do livro Don Quixote. Esse livro tem um nome. E ele fica dentro de uma capa, em uma estante, perto de vários outros livros. Então você vai nessa estante, você olha o nome de cada livro até encontrar o livro Don Quixote, que é o livro que você quer ler. Agora imagina o seguinte, imagina que essa biblioteca fosse toda desorganizada, nenhum livro tivesse capa, nem nome, nem nada, fosse só as folhas soltas e você tivesse que pegar as folhas e juntar as folhas para poder ler o livro que você quer. Seria muito mais difícil, não acha? Então, é mais ou menos assim que funcionam as variáveis. Você vai pegar os seus valores, as suas mensagens, o que você quiser escrever, o que você quiser relatar, o que você quiser anotar, e vai colocar dentro dessas caixinhas. E essas caixinhas você coloca nome. Para que quando você quiser esses valores armazenados, você chame pelo nome. Assim é muito mais fácil, né? Então, as variáveis são extremamente importantes, é extremamente importante compreender o funcionamento das variáveis, como declarar uma variável, para que você possa aprender a programar. Então, agora vai ser bem simples a forma na qual a gente vai ver variável, e mais para frente a gente vai ver os tipos de variáveis e como elas se comportam. Então, vamos lá. Eu aumentei o tamanho da letra aqui no editor para ficar mais fácil de visualizar. Me desculpa por não ter percebido isso antes. Mas vamos lá. Eu vou começar criando a variável nome. E nessa variável eu vou armazenar o meu primeiro nome nela. Então, entre aspas, porque é um texto. Então a variável nome, ela recebe, esse igual aqui significa recebe. Você vai ler como recebe. Variável nome recebe o valor Isaac. Então, não é igual, a variável não é igual Isaac, ela recebe esse valor. Então, dentro da caixa nome eu estou colocando Isaac. E para mostrar esse valor, eu vou chamar a variável nome. Então, não se esqueçam da função print para mostrar as coisas, e eu vou chamar a variável. Como eu não escrevi um texto, eu estou só chamando uma variável, eu estou só passando parâmetro.
basta eu escrever a variável que eu quero para mostrar o valor, para mostrar o resultado. Então, se eu der um run aqui, supostamente é para aparecer o meu nome aqui embaixo. Exatamente como a gente esperava. Então, vamos colocar meu nome, sei lá, minha altura e minha idade e a cidade que eu moro, tudo dentro das variáveis. Então, nome, altura, idade e a cidade que eu moro. Então, a altura é um valor numérico. Eu não preciso de colocar as aspas. Então, a altura eu vou falar que, sei lá, eu tenho 1 metro. A minha idade, eu tenho 18 anos. E a cidade que eu moro é Uberlândia. Então, a gente tem aqui 4 variáveis e cada variável está armazenando um valor. A gente tem 2 variáveis do tipo que armazenam texto e 2 variáveis que armazenam valores. A variável altura, que armazena um valor decimal, e a variável idade, que armazena um valor inteiro. Então, eu vou chamar as outras variáveis para eu mostrar. E bora dar um run aí nesse código para a gente ver o que vai aparecer. Isaac, 1 metro, 18 anos, Uberlândia. Então, lembrando que o código ele é lido de cima para baixo, da esquerda para a direita, ele vai ser mostrado dessa forma também. Então, vamos deixar bonitinho aqui, colocar um embaixo do outro. Deixar separadinho. Isaac, 1, 18 e Uberlândia. Então, essa aqui é a importância das variáveis. Imagina que você quer colocar um texto aqui bem grande nessa variável. E ao invés de você escrever todo esse texto, basta você chamar a variável nome. Então, aquela metáfora da biblioteca faz bastante sentido, você não acha? Bom, agora que a gente já entendeu como declarar variáveis, a gente precisa entender como faz para o usuário armazenar um valor dentro de uma variável. Eu não sei se vocês perceberam, mas para a gente armazenar um valor dentro de uma variável, a gente precisa escrever isso nas linhas de código. Mas eu quero fazer isso pelo terminal, porque eu, além de programador, estou sendo usuário dos códigos que eu estou programando. Então, bora lá. Para fazer isso, a gente vai precisar de outra função. Deixa eu só limpar o terminal. Isso. Para fazer isso, a gente vai precisar de outra função para a entrada de dados chamada input. O nome é bem sugestivo. Input, você colocar algo. E aqui a gente pode ver que é a estrutura de uma função, o nome dessa função e os parênteses. E aqui dentro eu vou colocar um texto para ser exibido para o usuário. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, vamos fazer um código que pede só a idade do usuário. Coloque aqui sua idade, 20. E o código acabou. Beleza. Então, vocês entenderam bem como é que funciona o input. Então, eu posso criar outro input. Coloque aqui o seu nome. Input. Coloque aqui sua cidade. A gente vai rodar. Tá pedindo meu nome? Chama Isaac. Minha idade? Tenho 18 anos. A minha cidade? Sou de Uberlândia. Beleza. Mas eu coloquei os valores. O código me pediu os dados, os valores, eu coloquei.
Mas nada foi feito com esses dados, nem exibidos esses dados foram para mim, nem catalogados esses dados foram. Então, para eu guardar esses dados, eu tenho que colocar isso dentro de variáveis. Então, eu vou pegar esses input aqui, ó, e vou colocar dentro de variáveis. Então, a variável nome, ela recebe um valor do tipo input. A variável idade recebe um valor do tipo input. E a variável cidade recebe um valor do tipo input. E agora eu quero mostrar esses valores. Então, o que eu vou fazer? Quando eu quero mostrar, printar print. Exatamente, chamar a variável print. E vou colocar aqui, ó, nome, idade e cidade. Eu vou rodar o código. Coloque aqui seu nome. Eu me chamo Isaac. Minha idade, eu tenho 18 anos. E a cidade que eu moro, Uberlândia. Opa! Isaac, 18, Uberlândia. Então, vocês viram que agora, quem inseriu os dados dentro das variáveis foi o usuário. Isso não foi feito na linha de código, mas sim aqui no terminal, no prompt de comando. E é assim que funciona a variável input. Nas próximas aulas a gente vai brincar bastante aí com essas definições, com esse tipo de variável, vai aprender um pouco mais e vai entender qual é a utilidade disso na prática. No mais é isso, fiquem bem. Essa aula ficou um pouco grande, então eu já vou encerrar aqui agora. E na próxima aula, na próxima parte, eu continuo falando sobre as variáveis, os tipos de variáveis e muito mais. A atividade de hoje vai ser postada no Classroom. Eu imagino que algumas dúvidas irão surgir quanto a essa atividade. Então, novamente, eu estarei sempre disponível para responder vocês. Se vocês quiserem me ligar, me chamar para ir em uma call no Discord ou uma reunião no Meet para ajudar, eu vou. Lembrando que a gente vai ter um encontro, então se você acha que dá para esperar um pouco para guardar essa dúvida e levar ela para o encontro, pode levar também. Isso vai depender muito de você e da forma na qual você vai se sentir confortável. Então, a aula acabou. Até a próxima aula. Fiquem todos bem e até a próxima.